Ó, uma partida direta de um motor trifásico você já conhece, né, que é um sisteminha muito simples, né? Então a gente tem aqui um diagrama, né? Essa parte aqui é o diagrama de potência, à direita a gente tem um diagrama de comando e basta que a gente faça o acionamento aqui de S1, né? Vai existir aqui uma corrente circulando por esta linha, né? E a gente vai proporcionar a energização da bobina aqui de K1. Então se eu fechar S1, energiza a bobina de K1, todos os contatos associados a K1 vão comutar os seus estados. Então, aqueles que forem normal aberto, como esse daqui, vai fechar, provocando aqui um contato de selo, que você também provavelmente já conhece, né? E aqui a gente vai ter um contato aberto também que fechou, vai fazer uma sinalização, né? Apenas para dizer que o sistema está em funcionamento. Aqui existia um contato normal fechado que vai abrir, né? Vai desligar a sinalização H1. E nós temos contatos de potência do contator K1 que vão fechar, fazendo o acionamento aqui desse motor. Então, esse motor agora está em rotação. Para a gente desligar, eu já tinha pressionado aqui, mas vou pressionar de novo. É só acionar o S0, ele interrompe a corrente aqui da energização da bobina de K1 e desliga essa bobina, desligando ou comutando todos os seus contatos para a posição natural. Bom, tudo isso aqui você já conhece. Eu vou deixar aí na descrição o link, né, para outros vídeos, né, que falam sobre contato de selo, falam sobre a partida direta, com mais detalhamento, se você quiser conhecer mais sobre isso. Mas o que a gente vai fazer agora é converter esse diagrama de comandos para ladder. Então é como se a gente fosse manter a parte de potência e só fazer agora a parte de comando lá dentro de um CLP, como uma programação em linguagem ladder. Para isso, eu estou aqui com o meu Machine Expert aberto, é um projetinho inicial que eu já tinha feito, só tem uma entrada e uma saída, e a gente vai aproveitar essa estrutura para agora programar esse diagrama de comando aqui. Ladder, ele tem muito a ver com comandos elétricos, né? Até é conhecido aí o ladder como uma linguagem de programação que foi inspirada em diagramas de comandos elétricos, né? Para que a gente pudesse ter aí uma transição, né, de tecnologias, né, e a pessoa não ter muita dificuldade de compreender, né, o funcionamento dessa linguagem. É uma linguagem gráfica. E, bom, basicamente o que acontece é que a gente vai ter a transformação das colunas aqui, né, em linhas. Então, as linhas verticais aqui do nosso comando elétrico, elas vão ser transformadas em linhas horizontais aqui no nosso diagrama em ladder. E eu vou mostrar uma forma bem rapidinha aqui da gente fazer esse processo. Basicamente, a gente vai olhar linha por linha, né, e a gente vai passar esses contatos aqui, se for fechado a gente joga com fechado, se for aberto a gente joga com aberto e assim sucessivamente. Então vamos olhar aqui a primeira linha vertical aqui do comando elétrico. Nós temos contato fechado, depois aberto, depois saída. E a gente vai fazer exatamente essa sequência. Vou começar excluindo aqui o contato que eu já tinha colocado anteriormente e vou colocar aqui, ó, contato fechado, na sequência, outro fechado, nós temos um aberto e aí a gente tem a saída. Eu vou manter essa saída que é 0.0, que ela já estava aqui. Tá? Eu vou tentar fazer aparecer tudo aqui, mas vai ficar meio pequenininho aí. Eu espero que todo mundo consiga enxergar. Bom, nós temos aqui um paralelo aqui do contato de K1, né? Junto aqui com o contato aberto que já existia lá no nosso ladder. Então a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, né? Um modo de ramal, e vamos colocar aqui o contato aberto e colocar ele aqui embaixo desse outro aberto para fazer o contato de selo. Então a nossa primeira linha, nossa primeira parte aqui do nosso diagrama de comando já foi feita aqui no nosso ladder. Claro, falta definir os nomes de cada um dos elementos e a gente vai fazer isso agora, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos colocar já as próprias definições. Então eu vou colocar o endereçamento. Por exemplo, eu posso começar colocando aquele F7 aqui como I0.0, né? O S0 ele pode ser aqui o nosso I0.1, né? O nosso S1 pode ser o I0.2 e na sequência aqui nós temos a saída Q0.0, que vai ser o contator K1, e a gente coloca aqui a mesma referência, né, Q0.0, para fazer o contato selo. Veja que eu estou usando aqui a nomenclatura de saída, é uma saída física, mas ele pode ser utilizado como um contato interno no ladder, como se fosse um contato auxiliar.
para manter aqui energizada essa linha, né? Então o processo é bem parecido. E olha só, fica muito chato a gente trabalhar aqui com esse endereçamento do jeito que está aqui. Seria muito mais interessante se a gente colocasse o símbolo indicando o que é cada coisa. E eu vou colocar aqui, ó, F7, vou apertar Enter, e aí ele vai falar assim, ó, você quer associar o símbolo F7 a uma entrada ou saída chamada com endereço porcentagem 0.0? Sim. Então ele vai atribuir esse valor lá na tabela de endereçamento das variáveis. Vamos fazer isso para todos os elementos. Então aqui nós temos o S0, vou apertar Enter, vai atribuir. Aqui nós temos o S1, aperto Enter, vai atribuir. E aqui eu vou colocar como símbolo, né, o K1, vou apertar Enter, ele vai atribuir. E olha só que legal, aqui é um contato de K1, mas já está associado, né? Que 0.0 é K1. Bom, essa é a primeira linha. Daí o que que a gente vai fazer agora na sequência? A gente vai adicionar outras linhas aqui, porque para cada saída é interessante que a gente tenha apenas uma linha, né? Então a gente vai vir aqui nesse menu de opções aqui, nós temos três opções para adicionar o que ele chama de rungs, né? Se fossem outros CLPs, poderia ser network ou simplesmente nova linha mesmo, né? Então a gente vai adicionar aqui uma nova rung e ela tem posições onde ele pode adicionar, né? A gente clicando nessa primeira opção, ele vai adicionar na sequência. Então ele vai manter a linha que já existia e vai adicionar uma rung na sequência. Então a gente vai ver aqui a próxima linha vertical aqui do comando elétrico e vamos observar que temos um contato aberto e uma saída. Então a gente vai colocar aqui, ó, contato aberto e uma saída, que é aqui uma bobina. Vamos atribuir os nomes de acordo com o que a gente tem, né? Então aqui ele já está como K1, eu posso colocar aqui no símbolo K1 e ele já vai completar com o endereçamento, né? É o mesmo K1 daqui, daqui e daqui. Mas aqui nós temos uma saída nova que ele chamou de H0. E a gente pode atribuir aqui o endereçamento que é 0.1 e já colocar a simbologia aqui H0 para atribuir esse novo elemento. Na sequência, nós temos mais uma rung, né, mais uma linha. Eu vou colocar essa linha aqui abaixo. Ele tem um contato aberto e uma saída, né? E depois tem um contato fechado e uma saída na última linha. Já vou acrescentar essa última linha aqui, né? Para a gente já fazer todo esse processo de uma vez só. Você já percebeu que é muito simples. Então, contato aberto, bobina. Vamos colocar aqui no finalzinho. E no final nós temos contato fechado, na última linha aqui, né? Vamos colocar aqui contato fechado e saída aqui no finalzinho. Beleza, agora só falta atribuir as simbologias, né? As indicações aqui. Esse cara aqui é o F7, né? Então o F7 nós já temos atribuição, é só colocar o símbolo que ele já vai entender. Aqui ele vai fazer uma nova sinalização, que é o H1. O H1 não foi definido ainda, então a gente pode colocar o que 0.2 e dar o nome aqui de H1. Para fechar, nós temos aqui K1. K1 já foi definido, K1 normal fechado. Então vou só descrever K1 aqui. E temos mais uma saída nova, que é aqui 0.3, que ainda não foi definido, para chamar de H2. E está atribuído. Então veja, agora nós temos aqui o nosso sistema todo definido e toda aquela parte de comando que foi definida lá em linguagem de comandos elétricos, num diagrama de comandos elétricos, está presente aqui como um diagrama em linguagem ladder. Olha só que interessante. Exatamente o mesmo procedimento. Então a gente pegou e foi analisando linha por linha vertical lá do comando elétrico e jogando para linhas horizontais aqui no ladder. Logicamente que nós temos aqui também que reconhecer que não dá para a gente substituir tudo lá na programação. Então a gente substituiu basicamente esta parte aqui da direita. Nós não substituímos os elementos físicos, então quer dizer, as botoeiras, as sinalizações, elas ainda existem, elas ainda vão existir fisicamente.
mas o que a gente fez é que a lógica de interação entre esses dispositivos está dentro do CLP, está dentro de uma linguagem de programação. Isso acaba tornando o nosso processo muito mais dinâmico, muito mais fácil da gente fazer algum tipo de modificação se a gente necessitar. E outra coisa que a gente não consegue fugir é a parte de potência. A parte de potência ela vai permanecer existindo no nosso processo. A gente vai continuar tendo que ter aí os elementos de proteção, né? A parte do contator de potência, aqui, né? Os contatos de potência desse contator, eles vão permanecer existindo aqui no nosso projeto. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de citar é que a conexão externa desses dispositivos ao CLP, ela é algo muito importante. Então nós vamos ter que combinar o endereçamento lá da nossa programação com o local de conexão de cada um desses dispositivos. Veja que nós temos aqui o seguinte: nós temos os dispositivos de entradas, né, os dispositivos conectados nas entradas digitais do nosso CLP, eu representei aqui na parte superior, todos eles vão estar vinculados com a alimentação de 24 volts, né, pensando nessa lógica aqui mais simples, né, de atuação. Então, o contato lá de F7, né, da proteção, o contato das botoeiras S0 e S1, né, elas estão mandando, quando acionadas, né, 24 volts para cada uma das entradas digitais que nós temos aqui no CLP. E nós temos que fazer essas conexões no endereçamento correto. Então a gente vai olhar aqui no nosso projeto o que, que a gente fez, né? A gente atribuiu aqui o F7 à entrada 0.0, o S0 na 0.1 e o S1 na 0.2. Então basta a gente fazer essas atribuições aqui na hora da gente fazer a conexão elétrica. Então F7 está lá na I 0.0, o S0 está na I 0.1 e o S1 está na I 0.2, né? Então as conexões estão sendo feitas de acordo com o projeto, o desenho lá do projeto, aliás, a programação em ladder, né, que a gente fez. Além disso, as saídas, né? Observe que as saídas elas estão utilizando aqui como referência o 0 volts aqui, né? Então, quando a gente faz a conexão das saídas, né? Quando o CLP acionar uma determinada saída, ele vai mandar 24 volts para o board relacionado a essa saída. E aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que conectar como referência, né? Como padrão aqui de referência, o barramento de 0 volts. Quando você tiver o acionamento de uma dessas saídas, o CLP vai mandar 24 volts para cá, vai haver diferença de potencial, então vai haver energização do dispositivo de saída. Então, agora a gente tem que fazer a referência do endereçamento correto. Quando a gente fez a programação, a gente colocou o Q0.0 para K1, o Q0.1 para o H0, Q0.2 para o H1 e o Q0.3 para o H2. Veja que eu coloquei aqui, eu escrevi, né, de uma forma um pouco bagunçada, né? Então está fora de ordem. Não tem problema nesse primeiro momento. Lógico que para um projeto seria interessante que ficasse padronizado para não haver confusão na hora de executar a montagem, mas o mais importante aqui é que a referência está correta de acordo com o projeto feito lá na parte de programação. Tá? Então, isso daqui vai existir, não vai deixar de existir. Pode parecer que a gente não teve nenhum ganho em fazer uma partida direta utilizando um CLP, uma programação, e de fato, né, a quantidade de elementos que a gente economizou aqui foi bem pouco, né? Mas para projetos mais complexos, para projetos que têm uma lógica um pouco mais complexa, a ligação externa vai continuar parecida com essa, né? Basicamente elementos conectados nas entradas e nas saídas, algumas redundâncias talvez, né? Alguns elementos de segurança, mas vai ser muito parecido com isso. Então, a complexidade de um projeto vai ficar praticamente na parte de programação. E a gente pode agora fazer a simulação disso aqui e ver mais ou menos o funcionamento. Venho aqui, clico para iniciar o meu simulador. Vou apertar aqui para ele dar o start aqui entrar no modo Run, no meu CLP. E veja, o que ele está faltando aqui na primeira linha, só falta acionar o S1 para que o K1 seja acionado e faça a partida direta. Então, se eu acionar o I0.2, né, aqui no controle remoto, eu vou fechar esse contato e vou acabar acionando o Q0.0 aqui. Né? Q0.0 fez essa sinalização acionar e, por sua vez, fez o acionamento aqui ó, da nossa saída Q0.0 que tem a bobina de K1
conectada. Essa bobina de K1 conectada vai fazer com que o nosso motor faça a sua partida, né? Parta lá de forma direta, né? Voltando aqui então para a programação, se a gente fizer a parada desse motor, acionando aqui o S0, que está no I0.1, então vou soltar aqui o meu botão S1, veja que quando eu soltei ele, ele permaneceu acionando aqui a bobina de K1, porque temos um contato de selo aqui, e acionando agora o S0, a gente vai derrubar, opa, acionando o S0, não S1, a gente vai derrubar toda essa primeira linha, fazendo com que o sistema seja desligado. Né? Claro que se a gente acionar aqui o 0.0, né, que é a proteção, né, o relé térmico, ele também vai acionar a sinalização relacionada a ele e não vai permitir que a gente faça a partida desse motor acionando aqui o S1. Né? Então, toda a nossa parte de comando, né, que foi feito com comandos elétricos, está sendo feita aqui agora em linguagem ladder, dentro de um CLP. Então, esse é um processo bem interessante aí. Isso aqui abre margem aí para vocês pensarem em coisas cada vez mais complexas e cada vez maiores, e dá para a gente começar a estudar esse LP fazendo essas conversões, né, de comandos elétricos para a parte de programação em ladder.